Peço desculpa, vamos começar a gravar, está bem? Que entrou também mais outra senhora. Ok. Pronto, acho que já estamos a gravar. Ok, boa. E então, conte-me. Pronto, era só isso, era que eu tive assim alguns problemas em aceitar que a partir do momento em que uma pessoa decidiu trabalhar com o coaching, por exemplo, não é? Que tinha que ser empreendedora. Então eu tive que trabalhar muita coisa em mim e só agora há bem pouco tempo é que eu já estou bem com a profissão. Ok, mas porquê é que então decidiu ser coach? O que é que a motivou a ser coach? Mesmo pela essência do ajudar o outro, Certo? porque eu sempre fiz isso, mas não com uma metodologia, não é? Pois, ok, ok, ok. E agora, pronto, descobri que havia uma profissão que podia fazer o que eu já fazia antes, só que como profissão. Pois, pois, mas e depois a sua ideia era ser coach e trabalhar por conta de outra? Não, eu nunca tinha pensado nisso, até porque a minha formação não foi aqui em Portugal. O A que é a mim sua sempre, formação? a minha formação foi no Brasil. Ah, que giro. Em Eu, quê? não, eu estou a dizer no coaching. Eu não, Ah, ok, ok, em coaching. pronto, não, mas na verdade a minha formação é educação. Eu Ok. estudei para ser educadora de infância. Ah, que giro, boa. E depois Mas, apaixonou-se pelo coaching. entretanto, eu já tive muitas coisas. Eu já tive em 14 empresas diferentes, ou seja, foi aí um percurso muito à procura da minha essência, mais ou menos Boa, isso. boa. Ótimo, Sim, então. E agora finalmente encontrou. sim, bastante. Só que lá está, ainda tenho muitas coisas a serem desenvolvidas, como Claro, todas nós. claro. Sim, sim, o coaching é uma Olá, coisa. boa tarde. Olá, Boa olá, tarde. Olá Margarida. outra vez. É verdade, nós estamos sempre juntas. Muito bom, muito bom. Estava aqui a fazer algum tempo, algum compasso de espera para ver se juntavam mais pessoas, porque normalmente esta hora é uma hora que é melhor, mas pelos vistos para as minhas obras esta hora é pior. Não sei. É, Vamos ver. Também às vezes as pessoas têm filhos e têm as horas dos banhos e das refeições e depois vêm em diferido. sim, sim. Estava aqui a conhecer um bocadinho melhor a Daniela, que ainda não conheço, não é? Que começamos agora a conhecermos. Mas diga, Ana, diga. Ia perguntar se ontem também esteve a fazer de manhã, não foi? Um Sim, workshop. sim, sim, E sim. como é que. Fizemos a parte da manhã, mas a parte- tivemos mais gente da parte da manhã. Eu normalmente até prefiro fazer da parte da manhã, mas como há muita gente que só pode à tarde, a Camila pediu para fazer uma de manhã e outra à tarde. Pois. Bem, então estão preparadas para saber como é que se passa de empreendedora a empresária? Vamos lá então, que eu vou partilhar convosco aqui a apresentação. Pronto. Eu mantive este slide porque acho que este slide tem aqui muita informação, não é? O que é que nós de facto queremos, como é que nós queremos estar e como é que nós queremos, no fundo, ter a nossa vida, termos dinheiro para podermos fazer a vida que queremos. E, de facto, esta parte de passar da empreendedora à empresária requer aqui uma série de coisas e pronto, eu estive a refletir um bocadinho sobre isto e também daquilo que, no fundo, é a minha prática como coach de negócios e aquilo que as pessoas precisam para conseguir, de facto, passar para uma etapa seguinte do seu negócio. E acho que vocês vão gostar. Portanto, primeira coisa, para construir um negócio de sucesso, deve ser capaz de começar pequeno, mas sonhar em grande. Bem, portanto, lá está, eu estou no início de um caminho, mas eu tenho que sonhar em grande, eu tenho que conseguir ver-me no final do caminho, ou pelo menos lá bem mais para a frente. Se eu não conseguir fazer isso, eu estou ali muito restrita, ou restringida àquela minha primeira visão. Digam-me lá uma coisa, vocês conseguem pensar no vosso negócio dentro de 3 a 5 anos? Eu sou sincera, não consigo, mas eu sou empreendedora há pouco tempo. Ainda estou muito No início. verdinha. Ok. Deixa-me admitir aqui a Joana também. Como é que é? Daniela, consegue pensar no seu negócio dentro de 3 anos? Como é que acha que pode ser? Consigo mais ou menos, até porque com o coaching uma pessoa é obrigada quase a pensar sistematicamente nisso, mas eu não me vejo tão grande quanto outras pessoas às vezes dizem, mas tens que pensar maior, tens de pensar em grande, e eu penso, será que eu já consigo isto? Por que é que pensar nisto se eu nem sei se consigo isto? Então essa também é um bocado de dificuldade, não é? Ok, De saber se exatamente vamos conseguir estar naquele sítio tão grande
Que se calhar às vezes nem é assim tão grande, mas Pois, exatamente. Isto é tudo uma questão de perspectiva, não é? sim. De irmos passo a passo, porque às vezes as coisas parecem muito impossíveis de atingir e de repente estamos lá, não é? Portanto, isso também temos que nos preparar para essas boas surpresas que às vezes o universo providencia. Sim. Maria, a Maria consegue imaginar o seu negócio dentro de 3 anos? O que é que gostava? É assim, eu tenho uma grande dificuldade em delegar outras pessoas, porque eu gosto das coisas bem feitas e tenho medo da falha do outro. Mas a Maria está sozinha no seu escritório de contabilidade ou tem pessoas que a ajudam? É assim, eu tenho o meu marido que me ajuda, e também já tive outras pessoas, mas foi sempre durante muito pouco tempo, porque as pessoas eram distraídas. A tarefa mais simples que era para a pessoa fazer, que era tipo arquivar os papéis e já estava tudo organizado, depois ia ver e estava tudo mal. Ou seja, eu já dava, olha, só pôr no dossiê, eu depois ia ver, quer dizer, até a simples coisa para colocar no dossiê, colocavam mal. E isso assusta-me, porque a profissão é de muita responsabilidade. Depois eu também acabo por ficar-me sobrecarregada e o que eu quero é nos próximos 3, 4 anos nem estar a fazer contabilidade, tipo estar a ver uma coisa mais leve, curso online, não quero, não sei se estou a pensar bem ou não, mas eu não quero essa sobrecarga de responsabilidade, estou farta disto. Certo, mas também está Eu numa fase quero uma já vida mais diferente. leve. Está numa fase de vida já diferente. Há quantos anos é que tem o seu escritório de contabilidade? Há quantos anos é que trabalha nesta área? Eu sempre trabalhei na área da contabilidade desde que eu me conheço. Desde os 20 e poucos eu sempre trabalhei nisto. Já estou com quase 50 Bom, e portanto, está a estou trabalhar há ligada. 30 anos, números redondos há 30 anos e já está cansada porque esta área é uma área muito cansativa, não é? Sobretudo se a pessoa Estou trabalhar. cansada disto. Pronto, isso é importante também tomar consciência, porque assim, nós temos fases diferentes em termos do desenvolvimento do nosso negócio. Podemos estar numa fase de crescimento ou podemos estar numa fase no fundo, fazermos um phase-out, ou seja, a pouco e pouco ir deixando o negócio ou mesmo vender o negócio, não é? Na América faz-se muito isso. Eu tenho um negócio bom e vendo a minha carteira de negócios, no fundo, neste caso, a minha carteira de clientes, e faço um valor e vou me dedicar a outro tipo de coisas. Isso é perfeitamente possível. Para isso, eu tenho que ter um negócio de sucesso. Depois, Maria, é assim, eu tenho uns clientes de contabilidade interessados em comprar empresas de contabilidade. Ok? Portanto, se considerar de facto isso, posso pô-los a conversar e saber, porque é uma empresa que tem, pronto, o que é que eles fizeram? Eles, no fundo, tornaram-se numa grande empresa e têm muitos colaboradores e aquilo que a Maria diz que é muito difícil, eles fazem muito bem, que é buscar pessoas e pôr as pessoas a trabalhar corretamente. Mas porquê? Porque sistematizam a formação, sistematizam os procedimentos. Sim. As coisas não são feitas de modo artesanal, as coisas são feitas quase como uma produção em fábrica, mas depois com os detalhes, com os pormenores de muita atenção ao cliente, ok? Mas com formação, treino e acompanhamento dos colaboradores, de maneira a que toda a gente, seguramente toda a gente faz bem. Se não faz bem, tem ali um período para corrigir, se não corrige, não fica na empresa, não é? Só que estamos a falar de termos muitas pessoas e, portanto, é diferente, está bem? Sim, é escolher as pessoas certas, a pessoa que tenha o perfil certo. Claro, é isso Há mesmo. pessoas que querem, mas não têm o perfil certo, nem a personalidade certa. Sim, nós depois vamos aqui um bocadinho mais à frente falar sobre isso. Como é que eu encontro os colaboradores certos, porque aí é uma parte muito importante da minha evolução de empreendedora para empresária. Okay? Joana, não sei se a Joana pode falar ou se está em modo de silêncio, quer dizer, está em modo de silêncio. Olá, boa tarde, vou só ligar a câmera, eu não quis incomodar. Não faz mal. Sim, posso, tenho aqui o barulho de fundo dos desenhos animados e isso, mas posso falar. Joana, o que é o seu negócio? Conte-nos lá. É assistência virtual, mas estou muito no início ainda. Ok. Comecei agora com intercâmbios, neste caso, para depois começar a ganhar reviews e possíveis parcerias depois. Está bem, muito interessante. Muito interessante, sim senhora. E é uma Só coisa que que é tenho muito um bocado assim, ainda estou na dúvida em relação à especialização de serviços.
Ok. Tenho aqui um problema de nicho e de especialização de serviços. Sim, pronto. É assim, eu muitas vezes faço sessões estratégicas exatamente para isso. Se sentir essa necessidade, digam, podemos marcar. Vocês comigo podem marcar ou sessões avulso, ou fazer os cursos, ou a continuação. Pronto, tenho Ok. mas quando a pessoa tem esse problema, muitas vezes é bom tomar uma decisão, que também não está aí muito tempo a patinar, não é? Eu tenho vindo a adiar e a empurrar com a barriga, depois pandemia, depois confinamentos, depois mais formações e precisa de formações e depois quer dizer, acaba por ser o síndrome do impostor e nunca chega e Pois, os outros pois. fazem É a parte da autoestima aí a entrar, a boicotar. É, também. E depois assim, quero fazer e quero realmente ter essa liberdade, mas depois sinto a pressão da família, porque assim, eu tenho 4 filhos, não é? Eu tenho as despesas a meu cargo, essas coisas todas. Eu estou em situação de monoparentalidade. E a questão é, eu quero tirar um rendimento do meu negócio, inicialmente, que me possa pagar as contas, mas eu não quero ficar nisso, não é? Mas, Joana, isso é fácil. Isso é fácil. No seu negócio isso é fácil. Para trabalhar e pagar contas. Sim, no seu negócio isso é fácil. É fácil Pois. ter um bom negócio, primeiro para si, e depois começar a ter equipa, está bem? Agora tem que ser estruturado. Hoje vamos falar sobre isso, é exatamente sobre isso que vai ser Pois, o porque nosso assim, workshop. as pessoas se arranjares um trabalho é que é bom, tens que arranjar um trabalho por conta de outra pessoa, mas não fazem ideia, principalmente quem está mais perto, não faz Claro. ideia da gestão familiar, do que eu me tenho que me desdobrar e das despesas que eu tenho se arranjar um trabalho fora de casa. Claro, Que eu tenho que pagar creche, que eu tenho que pagar ATL, que eu tenho que pagar deslocações. Certo, certo. Não, eu E depois fico também não é completamente... só isso, é o prazer que pode dar ter um projeto próprio, não é? Sim, E é por isso que as e pessoas fazer o que enveredam pelo gosto e poder empreendedorismo. gerir à minha maneira, porque eu não me importo trabalhar fins de semana, eu não me importo trabalhar noites adentro, eu não me importo agora. Eu importo-me é estar ali num horário diário e ter que ir a uma consulta, ter uma urgência, ter uma criança doente, não poder dar a assistência, porque isso culpabiliza-me imenso. Certo. Eu sinto um peso em termos de maternidade, é uma coisa... Eles crescem muito rápido e se nós não estamos aqui agora... Claro. E tem um filho ou 2? Tenho 4. Tem 4 filhos. Uau! Isso é muito exigente. Sim. E estão já sempre é quase todas as adulto. semanas consigo? Os miúdos estão sempre consigo? É assim, os do meio têm semanas partilhadas. Ok. Comigo e com o pai. O mais velho já é quase adulto, já faz 18 anos em janeiro. Okay. E tenho Ninguém uma bebê diz. com 17 meses. Fui mãe aos 16 dele. Pois, ninguém diz. Boa, boa. Está bem, sim senhora. Grandes desafios. Sim. Eu eduquei 5, portanto sei bem o que é. Sim. Pois, Não mas é pronto, é assim, com alguém em casa ainda é possível gerir horários e um chega aqui, outro chega ali agora. Eu tenho um com 37, portanto, no meu tempo, as mulheres ou trabalhavam ou não trabalhavam. E se trabalhavam fora de casa, não havia possibilidade de trabalhar dentro de casa. Sim, claro. Nós não tínhamos essa. Hoje em dia isto é ótimo. E depois eu acho que também a sociedade e a questão, antes as crianças iam com mais segurança sozinhas para casa, iam e voltavam, e agora já não conseguimos deixá-los assim. Os meus foram não sei quantas vezes assaltados. Isso dependia dos sítios, não é? Pois, ok. Os menos bons eram assaltados. Agora, lá está, tínhamos que ensinar a lidar com os assaltos e não levarem nada de valor, porque isso ia acontecer, não é? Se tivessem relógios, ou se tivessem um fio, ou se tivessem fosse o que fosse, iam ficar sem ele. Portanto, não era um assalto muitas vezes para fazer mal, mas era um assalto para roubar. E podia ser traumático, não é? Sim, mas claro, sim, muito interessante, muito interessante. Bem, então vamos avançar, como eu vos estava a dizer. No fundo, nós temos que ter esta visão, não é? Do que é que nós vamos querer para o nosso futuro. E essa visão tem que ser uma visão grande. É importante que seja uma visão grande. Se nós estamos ali somente focadas no nosso dia-a-dia, depois a coisa não vai funcionar. Para isso, é imprescindível que tenhamos aquilo que eu chamo uma atitude acima da linha, ou seja, que a pessoa esteja positiva. Se a pessoa estiver negativa, se estiver abaixo da linha, vou falhar a minha agenda, vou culpar os outros, vou dar desculpas, vou inventar pretextos, vou negar que tenho problemas, não é? E a minha gestão de tempo vai ser caótica. Isto é muito complicado. Se eu estou à frente de um negócio e estou neste modo, não é? De não conseguir dar conta da situação, é evidente que eu não vou conseguir crescer o meu negócio. Agora, para isso, eu tenho que ter regras, disciplina e tenho que
trabalhar comigo própria para poder estar bem de forma sistemática. E isso é uma atitude mental, ok? É evidente que eu posso ter, e como nós sabemos, há pessoas que têm problemas muito sérios de saúde, não é? Mas se somos pessoas normais, é importante termos uma boa relação connosco próprias para podermos, de facto, estar maioritariamente bem, ou a maior parte do tempo bem, que é para não estarmos naquelas flutuações, agora estou bem, depois estou mal, depois estou bem, depois estou mal, pronto. Partilhando um bocadinho a minha experiência, eu sou filha de uma mulher que era norueguesa, já não é viva, mas a minha mãe não nos deixava acordar com os pés de fora, não é? Nós tínhamos que estar bem, e fomos treinados para estar bem, para estar de forma positiva. E isso foi um grande treino na minha vida, na vida dos meus irmãos, nós somos 5, e portanto ajudou imenso a que fôssemos pessoas que estávamos, eu diria 95% do tempo estávamos bem. De vez em quando, claro que havia alguém que adoecia, mas maioritariamente estávamos bem. Porquê? Porque havia esse treino de pensamento positivo, esse treino para estarmos de bem connosco e estarmos de bem com o resto das pessoas, que a família era muito grande e se toda a gente estivesse mal ou se toda a gente estivesse em confrontação ia ser um problema. Portanto, o estar acima da linha, não é? É uma coisa que nós podemos treinar. Então, quando eu estou acima da linha, quando eu estou positiva, eu sou dona do meu destino e assumo a responsabilidade dos meus atos. Se as coisas correm bem, excelente, correm bem. Se as coisas correm menos bem, o que é que eu tenho que aprender, o que é que eu tenho que melhorar para modificar as coisas. Depois, controle do meu orçamento pessoal e do meu orçamento de negócio, muito importante. Nós vemos que aqui muitas vezes as pessoas derrapam, não é? Não têm um controle do seu orçamento pessoal e também não têm um controle do seu orçamento de negócio. E controle do tempo, não é? De forma eficiente. Porque se eu tenho uma série de filhos, como é o caso aqui da Joana, não é? Da Joana? Sim, da Joana. É complicado, eu tenho que ter aqui uma maneira de conseguir encontrar momentos para poder trabalhar, não é? Se eu não tenho momentos para poder trabalhar, eu não vou pôr as horas suficientes no meu trabalho e o meu trabalho nunca vai conseguir crescer. Portanto, aí eu estou agora a fazer um curso de gestão de tempo, é a segunda edição, e aí trabalhamos muito, a Maria Vicente está e a Ana Margarida também. É muito interessante porque as horas que eu ponho no meu negócio vão determinar o meu nível de sucesso. Eu às vezes vejo pessoas a quererem ter um negócio de muito sucesso a porem 1 hora por dia ou 3 horas de 2 em 2 dias, quer dizer, isso é sempre muito limitante. Okay? Portanto, não se esqueçam disso. Um negócio, para levantarmos um negócio, para pormos de pé um negócio que é um negócio consistente, nós temos que ter horas suficientes no negócio. Essas horas suficientes é o quê? Podem ser, no primeiro momento, imaginem que eu estou num trabalho a full time e que estou a começar um hobby que quero transformar no meu projeto. Eu posso pôr 2, 3 horas por dia, de forma sistemática. Depois posso, até muitas vezes, e eu acompanho pessoas que já fizeram isso, no fundo, falar com o empregador e conseguir um part-time, portanto, ficar com um X de horas por semana e o resto libertar para o meu projeto, até que finalmente no meu projeto eu já estou a ter resultados e posso, então, sair completamente da empresa para me dedicar ao meu próprio projeto. Depois é consistência, depois é, uma vez que eu já tenho o meu projeto, a começar a ter clientes e a ter uma coisa consistente, é eu conseguir e ter a disciplina, no fundo, de dedicar as horas necessárias. Se não fizer isso, às vezes há pessoas que são, até porem o negócio de pé são consistentes e depois têm um negócio de pé e começam a abandonar o negócio. Porque já estão cansadas, porque já não lhes interessa, porque, pronto, por múltiplas razões. Não estão motivadas, portanto começam a deixar de pôr as horas. Quando isso acontece, estamos número 1 para perder o negócio. Porque aí há 2 hipóteses. Ou o negócio continua, e se o negócio continua bem, há dentro da empresa alguém que fica responsável, e portanto não sou eu, porque eu não estou a pôr as horas, mas vai ser um colaborador meu. Pronto. O que é que acontece muitas vezes? Quando isso acontece, esse colaborador, muitas vezes, quer ele próprio ficar com o negócio. Então, ou tenta ficar sócio, ou se a coisa depois às vezes corre mal, pode sair e levar muitos clientes. Estão a ver? Há muita gente a quem acontece isso. Mas a razão foi porque a pessoa começou a afastar-se do seu próprio negócio. A pessoa começou a não querer pôr as horas necessárias. Também depois temos o exagero da pessoa que põe 12 horas por dia, todos os dias, não é? Que isso depois também não permite que a pessoa tenha uma vida equilibrada. Portanto, nós temos que conseguir alavancar o nosso negócio pondo, vamos falar, de 8 horas por dia. Se eu puser 6 ou 8 horas por dia, eu consigo ter um negócio e consigo claramente
crescer o meu negócio e passar de empreendedora a empresária. Se eu ponho 3, 4 horas, 2 horas, é muito difícil eu sair do registro de empreendedora. Está bem? Portanto, perceber que aí temos mesmo que investir o nosso tempo. Pronto. É evidente que há outras formas de fazer negócios. Por exemplo, nos Estados Unidos há muita gente que monta empresas em áreas que até nem conhece muito bem. Mas porquê? Porque tem muito dinheiro disponível e, portanto, vão à procura dos bons profissionais, pagam aos bons profissionais e põem-nos à frente do negócio e depois tem aquele negócio, tem as mais-valias daquele negócio, mas é aquele profissional que está, no fundo, a dirigir as operações. Okay? Nós, em Portugal, ao nosso nível, isso não acontece. Portanto, tem que ser passo a passo um crescimento sustentado do negócio. Faz sentido isto para vocês? Sim. Teresa, já agora, sendo que hoje em dia as pessoas têm que avançar muito depressa porque as coisas estão a acontecer, não é? Muito, também de uma velocidade muito grande. O que é, por exemplo, eu sofro um bocadinho disso, do workaholic, eu trabalho demasiado. Por exemplo, ontem eu fui para a cama às 2 da manhã e eu não sou mais produtiva por causa disso. Isso estraga, eu sei que é uma coisa negativa. Exatamente. Mas eu tenho sempre aquele pensamento, eu já acordo a pensar, eu já estou atrasada, porque eu já devia estar neste patamar e eu ainda estou aqui. Então, isso faz com que eu também queira trabalhar muito mais depressa ou muito mais horas. Daniela, eu costumo dizer o seguinte, nós podemos trabalhar, puxar cargas ou com inteligência, ok? Quando eu tenho de trabalhar muitas horas, eu estou a puxar cargas. Eu estou a pôr muito trabalho em cima dos meus ombros e a cartar. Há maneiras mais ágeis, espertas, inteligentes, de eu alavancar um negócio de coaching. Não preciso estar a pôr tantas horas, ok? Posso, no início, imagino, nos primeiros 6 meses, 8 meses, sim, começo a ter clientes e de repente, porque às vezes acontece, nós não temos clientes, começamos a trabalhar, no fundo a dar a conhecer o nosso trabalho e de repente, quando chegamos ali a uma determinada curva de notoriedade, caem-nos os clientes todos em cima e a pessoa fica cheia de trabalho, não é? Isso pode acontecer, mas a partir do momento em que eu já sou coach há uns X de anos, o que eu tenho que fazer é criar uma curva que eu vou crescendo, okay? Mas que não seja uma coisa assim, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Portanto, eu vou crescendo. Agora, este crescimento nunca é assim, é um crescimento que vai levar aqui flutuações, porque eu vou ter alturas em que eu estou melhor, depois não estou tão bem, depois estou melhor, depois estou... Mas o que interessa é que eu, naqueles 6 meses ou naquele ano, eu estou a crescer. Okay? Estou a crescer em número de clientes e estou a crescer em faturação. Com esta flutuação que é normal, e isto também se aplica à Joana e também se aplica no fundo à Maria, a todos os negócios que estão aqui, não é? Que eu vou crescendo o número de clientes, que eu vou crescendo o meu valor de faturação, mas que não consigo um crescimento sempre todo muito certinho, cada mês vou aumentar, imaginando, 5%. Isso não é possível, não é? Porque haverá meses em que as pessoas estão muito mais aptas para comprar o meu serviço, mesmo um serviço que não tem sazonalidade como o coaching, mas isso acontece, e depois há meses em que as pessoas não estão. Vamos pensar, um mês de Natal, vender um programa a 15 de dezembro, se calhar não é muito fácil, não é? Porque a pessoa está focada no Natal. Ou... Sim, diga, mas eu nem estava a falar da entrega do serviço, eu estava a falar mais do background, ou seja, porque agora porque tens de ter as redes sociais, porque tens que ter um site, porque tens que ter isto, tens que ter aquilo, tens que criar conteúdo, tens que aparecer, Pois é, mas Daniela, isso não é assim. Vamos lá ver. Okay. De 1 a 10, como é que se classifica em termos de perfeccionismo? Muito. Muito. Está a ver? As pessoas com maior sucesso, em termos empresariais, nunca são os perfeccionistas. Porquê? Porque os perfeccionistas vão se focar no detalhe e vão fazer as coisas tão detalhadas que acabam por não conseguir alavancar o seu valor hora. Para fazerem eles próprios e fazerem tudo com muito detalhe, o valor hora baixa. Se o meu valor hora passa a ser, imagino, podia ser 50 euros, mas eu passo, porque eu estou muitas horas, o meu valor hora passa a ser um valor médio de 10 euros, eu estou a ir na direção oposta daquilo que eu gostaria. Parece que eu estou a fazer muito, porque eu estou muito ocupada, mas de facto eu não estou a fazer aquilo que é necessário para conseguir ter resultados. Percebe? Sim. Portanto, eu aconselho sempre, e tenham vocês que idade tiverem, e a Daniela é muito jovem, para vocês nunca trabalharem manhã, tarde e noite. Nunca façam isso. Podem ter um pico de trabalho em que fazem isso, mas não podem ter isso de forma sistemática. Porquê? Porque os burnouts, as depressões,
as situações complicadas vêm daí, das pessoas começarem a trabalhar manhã, tarde e noite de forma sistemática, porque eu quero ter tudo perfeito. E porque eu tenho o síndrome do impostor, que eu acredito que se não tiver tudo perfeito, ou pelo menos mediante os meus estándares de perfeição, que são muito altos, eu não posso pôr as coisas cá fora. Não, então a primeira coisa a fazer é pôr no frigorífico esta frase. Mais vale feito que perfeito. Okay? A frase vai para o frigorífico. E sempre que eu começar a complicar e a fazer a perfeição da perfeição da perfeição, parou. Parou. Está feito, então vamos avançar. Tenho um post que nós ainda ontem, por acaso, estivemos a falar nisto na nossa masterclass de gestão de tempo. Eu tenho um template para fazer os posts, pré-definido. E tenho 5, 6, 10. Okay? Mas aquele template é o que eu vou rodar. Eu não vou criar mais templates, às tantas tenho 50, tenho 100 templates e estou sempre a criar templates. Já tenho não sei quantos templates, mas não utilizo nada porque estou sempre a fazer de novo. Isto, e eu não estou aqui a fazer juízos de valor, estamos simplesmente a analisar do ponto de vista do que é que se passa em termos mentais. Isto acaba por ser um capricho. O capricho de eu querer fazer isto, mais aquilo, mais aquilo outro. Quanto mais caprichosa a pessoa for, menos sucesso vai ter em termos de negócio. Okay? A pessoa realiza o seu capricho, mas não consegue ter sucesso. Então isto é muito complicado, porque parece uma coisa boa, mas no fundo eu estou a dar um tiro no pé. Lembra-se que estávamos a falar das bolas, não é? Que temos agarradas aos artelhos, não é? Que são âncoras que nos puxam para trás. O perfeccionismo é das âncoras piores. Então eu tenho que ter muito discernimento como é que eu vou utilizar o meu perfeccionismo. Eu, por exemplo, se eu estou, como no caso da Joana, estou num trabalho, ou como no caso da Maria, estou num trabalho de detalhe, que pode ser a assistência virtual, pode ser a contabilidade, que é de extremo detalhe, eu utilizo o meu perfeccionismo nesse detalhe, porque isso tem a ver com a minha parte técnica, ok? Mas utilizo de nível 8, porque o meu nível 8 é um 12 para a pessoa normal, está a ver? Portanto, eu tenho que ter essa noção, a percepção que o outro tem do meu perfeccionismo, como ele não é perfeccionista, é sempre muito superior. Eu não tenho que me preocupar, porque os meus estándares são muito superiores aos das pessoas normais. Então eu posso fazer uma coisa de nível 8, quando olho para aquilo digo, ok, isto como é que está? Está a nível 8, então está a nível 8, avanço para a ação. Não fico à espera de fazer 10 ou 11 ou 12, não. 7, 8, avançou. 7, 8, avançou. O que é que isto vai permitir? Vai permitir libertar espaço de tempo, okay? Tenho mais tempo, e libertar espaço mental de preocupação. E como eu depois vou começar a ter resultados, isto vai trabalhar para dentro da minha autoestima, para dentro da minha força interior. Em vez de eu ficar cada vez com mais dúvidas sobre mim e o síndrome de impostor tomar conta de mim, eu faço um movimento ao contrário. Eu começo a fortalecer de dentro para fora e a perceber que eu tenho valor porque as pessoas valorizam. Aqui é como se fosse o espelho, são os meus clientes. Os meus clientes dão-me um feedback positivo do meu trabalho. E isso vai cortar essa minha insegurança. Agora, se eu continuo a trabalhar a nível 10, e se nesse nível 10 ainda estou focada a ver o que está mal, porque não valorizo e não estou grata por aquilo que faço bem, mas sim foco no que está mal e continuo a exigir mais e mais e mais, isto é uma espiral negativa muito complicada. E depois o que é que acontece? Eu começo, e eu vejo isto imensas vezes, eu começo a atrair para mim os piores clientes. Os clientes mais exigentes. Os clientes que ninguém quer. Estão a ver? Os clientes que têm problemas do arco da velha tão completos, que já ninguém quer trabalhar com eles. Portanto, eu tenho que ter muito cuidado na maneira como eu olho para o meu perfeccionismo. Não posso ir por aí. Porque do ponto de vista estratégico e de negócio, é o maior tiro no pé que eu posso ter. Ok. Eu, por acaso, tenho vindo a trabalhar. Eu antes era muito pior. Eu ficava completamente bloqueada e não avançava. Mas ainda é algo que me atrapalha. E às vezes nem é o estar perfeito, é o ter que fazer. Por exemplo, o ter que ter um site, o ter que ter... Daniela, isso estabelece uma estratégia passo a passo. Não é preciso ficar completamente sobrecarregada mentalmente com tudo isso. Até porque muitas vezes temos um excelente negócio sem termos tudo isso. Sem termos isto, mais isto, mais isto, mais isto. Não. Pensamos assim, ok, vamos entrar no segundo semestre. No segundo semestre, o que é que eu quero concretizar? Eu quero ter as minhas redes sociais a bombar, eu quero ter um bom perfil de LinkedIn e eu quero mais não sei o quê. Ter um blog ou ter um site. Ok, então vou calendarizar quando é que eu vou fazer isso. E também na minha semana, na calendarização da minha semana, quantas horas eu vou dedicar ao meu marketing.
Porque se eu, por exemplo, em termos de coaching, é mais que suficiente eu fazer 3 processos por semana. Mais que suficiente. Aquela ideia de que eu tenho que fazer todos os dias e ser Instagram 2 vezes por dia é completamente disparatada para coaching. Completamente. Então, mais vale, por exemplo, eu fazer 3 processos por semana, em que 2 são mais de motivação e um, se calhar, é um texto um bocadinho maior, que eu demoro ali 25 minutos ou 30 minutos a fazer. E com isso eu começo a contribuir e começo a engajar, não é? A conseguir que as pessoas tenham interação comigo. Está a ver? Ok. Portanto, baixar as expectativas para coisas normais para depois conseguir agir a esse nível. Se as suas expectativas estão aqui, a sensação é sempre de perca. Eu nunca chego lá, eu nunca chego lá, eu nunca consigo fazer. Se acima disso a autocrítica é muito alta, está a ver? E a tentativa de ser perfeccionista é brutal, tá? A sua autoestima começa a ficar completamente desgastada. E depois a pessoa não aguenta muito tempo. Não vai aguentar muito tempo esse tipo de situação. Bem, o que é que eu pus aqui para vocês também perceberem? Queria partilhar convosco. No fundo, nós temos, na alavancagem do negócio, temos uma parte que é alavancar a atitude interna que nós temos dentro de nós, não é? A nossa atitude connosco próprios, e depois alavancar a parte propriamente do negócio, portanto, alavancar de forma externa, está bem? Portanto, temos que ter levar estes dois aspectos em consideração. Agora, na parte interna, trabalhar uma visão de abundância, ok? Trabalhar a disciplina e o alinhamento, decidir na escala de evolução do empresário onde é que eu quero ficar. Já vamos ver o que é que isto quer dizer. Está bem? Portanto, tenho pelo menos estes 3 passos, tenho que os fazer. Se eu não tiver este trabalho feito internamente, vai ser muito difícil eu passar para onde eu quero. E esta última parte, sobretudo o passo 3, vai ser para vocês, vai ser muito revelador. Então, trabalhar uma visão de abundância. Já falámos um bocadinho sobre isto, mas perceber que, no fundo, o meu futuro é determinado pela minha visão. Se eu não consigo pensar a 2, 3 anos, como é que isso se faz? E aqui é importante vocês perceberem. Nós, às vezes, temos que ir para o nível do sonho para depois conseguirmos estabelecer um plano. Então, como é que eu posso sonhar? Eu posso fazer, por exemplo, uma caminhada na praia, ou se quem faz meditação pode fazer meditação, e depois, a partir daí, pensar, ok, crio uma linha do tempo, não é? Estou-me a visualizar em cima de uma linha, estou no presente, tenho o futuro à minha frente e tenho o passado atrás de mim, e quando olho para o futuro, em direção ao futuro, penso a 2, 3 anos, que se eu caminhar por esta linha, imaginariamente, o que é que eu vou encontrar? Como é que vai ser a minha empresa? A ver? Portanto, ponho-me a sonhar, mas ao fazer isto, o que eu estou a... esse piolho quer vir para dentro do ecrã. Que giro. Mas o que é que acontece? Quando eu vou em direção ao futuro e começo a imaginar isto, eu estou a ativar a minha intuição. Ok? Então eu vou vivenciar essa imagem. O que é que vem à minha mente? Vem um escritório com algumas pessoas, vem que eu tenho uma equipa externa, vem que eu tenho os meus cursos online, vem que eu tenho X clientes. O que é que eu sinto? O que é que eu começo a ver quando eu penso 2, 3 anos, de olhos fechados, não é? O que é que a intuição me traz? E depois começar a tomar notas. O que eu vejo é isto. Okay? Posso, num primeiro momento, não conseguir ver nada. Não se preocupem, voltem a fazer o exercício. Às vezes nós precisamos de, por exemplo, imagina, fazer uma caminhada ou andar de bicicleta ou qualquer coisa ao final do dia, ficarmos cansadas, para depois nos podermos sentar e baixarmos um bocadinho a nossa atividade mental e termos acesso à nossa intuição. Okay? Mas tomar notas. O que é que eu vi? Eu vi isto assim, assim, assim. Pronto. E depois, a partir daí, eu tenho a minha visão a 2, 3 anos. Então, para chegar aí, o que é que eu tenho que ter a um ano? Ou seja, no final de 2022, vamos pensar assim, o que é que eu tenho que concretizar para chegar no 2023 àquilo que eu estou a ver. Teresa, mas isto é um processo tipo intuitivo ou é um processo racional de objetivos de dinheiro ou de... Pois, Ana, isso é que é muito interessante e obrigada pela sua pergunta, porque essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, de $1 milhão, não é? Isto é um processo duplo.
em que nós temos que trabalhar com a nossa intuição. Se nós quisermos estar alinhados, nós temos que trabalhar com a nossa intuição e com a nossa racionalidade. Se eu estou só a trabalhar racionalidade, só em dinheiro, em número de clientes, em faturação, a minha alma, o meu ser profundo descola do processo, e portanto muitas vezes o processo é um processo ganhador, supostamente de sucesso, mas é um processo externo, no qual eu não me revejo. Quando eu estou só a trabalhar com a minha intuição, eu estou na ordem do sonho e depois fico nos meus sonhos, aquelas pessoas que vão fazer isto, vão fazer e depois não fazem nada. Okay? Mas para despolutar a minha visão há 2, 3 anos, eu muitas vezes tenho que entrar no sonho. Depois de eu estar nesse sonho, de eu escrever o meu sonho, então sim, eu venho para 1 ano e começo a trabalhar de forma racional para atingir esse primeiro ano. Está a ver? Porque se eu digo assim, então eu para o ano, ou eu até ao final do ano, vamos pensar que eu tenho 50 clientes, então eu até ao final do ano quero ter 60. E depois em 2022 quero ter 80. E depois fica tudo absolutamente materialista. E não funciona. Porque eu depois não sou uma máquina para chegar lá. Está a ver? Eu tenho que ter a visão, eu tenho que ter o sonho, eu tenho que ter a ligação emocional ao sonho para em vez de eu estar a empurrar uma ação sobre outra ação sobre outra ação, eu estabeleço o sonho e depois o sonho funciona como se fosse um ímã que me puxa em direção a ele. Está a ver? E depois eu realizo as ações de forma concreta. E de forma material, e de forma racional, e de forma mensurável. Mas o sonho está lá como se fosse o céu, ou como se fosse o sol, que emite as suas radiações. E sempre que eu me perco, ou que eu me desespero, eu olho para o sol e digo, não, o sol está aqui, está a brilhar. E aquilo que era o meu objetivo continua a fazer sentido. Então eu volto a entrar na minha rota de sucesso, e avanço mais um bocadinho. Está a ver? E é com isto que eu consigo chegar ao sucesso. Se eu não fizer este duplo processo, eu nunca vou conseguir chegar ao sucesso. Eu ou fico na parte dos sonhos, porque sou muito sonhadora, e os príncipes e as princesas, não é? Aquelas mulheres que sonham muito com esse género de coisas e de vidas fantásticas, e fico ali e não consigo concretizar. Ou sou muito terra a terra, muito racional, e depois fico agarrada a essa materialidade, a esse materialismo que não me permite, por muito tempo, ir em direção ao meu sonho, ir em direção ao meu negócio de sucesso, que no fundo é um sonho. Por isso é que vocês veem todos os empresários e empresárias de sucesso, são grandes sonhadores, mas têm esta dupla vertente, a vertente do sonho e a vertente da concretização. E até há pessoas que fazem aqueles planos com recortes, com coisas Sim, que querem mesmo atingir. O Vision Board isso faz imenso. Exatamente. Não me estava a recordar a palavra. O Vision Board com coisas que querem, vão sempre olhando para aquilo, fixam. Claro, mas eu recomendo que as pessoas façam isso. Eu recomendo. Agora, em cima disso, temos de ter um plano de 90 dias. Está a ver? Eu tenho o meu Vision Board. Tenho lá a minha casa de sonho, tenho lá as minhas viagens de sonho, tenho lá a minha equipa de sonho, tenho lá o meu escritório de sonho, tenho lá aquilo tudo. Mas depois tenho um plano de 90 dias para cumprir. Para chegar parcelarmente, ir avançando parcelarmente, até que consigo atingir o objetivo do ano. Mas esse sonho parece que dá aquela motivação, não é? Claro! A febre do empreendedorismo, e os americanos descrevem isto, que os empreendedores são atacados por uma febre. Essa febre é a febre do sonho. Qual de nós não adora sonhar e vivenciar? Porquê é que nós gostamos de filmes? Nós gostamos de filmes porque nós entramos naquele sonho, naquela dimensão mágica. Portanto, o sonho do empreendedor é a mesma coisa, é uma dimensão mágica. E então, quando a pessoa é muito intuitiva, essa dimensão mágica tem uma, vou-lhe chamar assim, tem uma energia cósmica brutal. Okay? Porque no fundo traz para a pessoa, para a materialização daquele projeto, um potencial cósmico. E, portanto, está carregado de energia. Então as pessoas entram naquela febre e há pessoas, pronto, e aqui que a Daniela está, que não me deixa mentir, há coaches, por exemplo, que dizem assim, despeça-se já, vá-se já embora. Porquê? Porque potenciam a febre do empreendedorismo e a pessoa larga o emprego e se calhar fica com uma situação complicada depois em termos profissionais. Não é? Um coach nunca deve fazer isso. É precisamente isso. Eu, para mim, às vezes tenho vontade, ok, largar isto, fazer outra coisa, mas depois vou viver do quê? Então é melhor ter calma. Mas, calhar... Maria, o que eu aconselho é, eu tenho o meu trabalho aqui e eu tenho o meu projeto aqui. Já sei qual é o meu projeto, o que é que eu gostava de fazer, gostava que isto fosse a tempo inteiro. Então eu começo a baixar este e começo a aumentar este. Vai haver aqui uma altura em que eu estou a fazer 50-50. E depois, se eu trabalhar bem, este pode passar a ser 60, 70, 80, até que finalmente eu vendo o meu negócio
ou eu tenho alguém que fica como diretor de operações, responsável de operações, que é uma pessoa em quem eu confio e que eu treinei e que segue com o meu negócio, que eu faço somente a supervisão, está a ver? Mas isso Sim, acontece. sim. Por acaso também já pensei nisso. É assim, porque também já pensei nisso. É assim, há certos trabalhos que eu comecei a diminuir. Eu comecei a diminuir, por exemplo, trabalhos relacionados com empresas, problemáticas. Não quero. Empresas que é só dívidas e tudo mais, não quero. Aliás, posso partilhar consigo, eu há 2 semanas comecei a ver um processo de mentoria com um colega meu, porque não é? Devido à situação da autoestima, modéstia à parte, eu sou uma pessoa com muita capacidade, eu tenho capacidade de liderança. Certo. Tenho capacidade de liderança. Então, pronto, devido a situações de autoestima e situações de abuso que eu passei, e também às vezes não é fácil, presentemente também, quando elas surgem, enfim. E então é assim, eu sei que tenho potencial, sei. Então, o que é que eu comecei a fazer? Tenho algumas empresas que são boas, o que não presta tirar da minha vida, e este meu colega também está a me incentivar a fazer isso. E depois comecei também a alavancar o negócio e comecei a ter muito trabalho, porque, pronto, tenho a capacidade, não é? Também na parte da assessoria que eu tenho com imigrantes. Certo. Pronto. Sim, mas o que a Maria está a dizer é que a Maria está, no fundo, a reinventar o seu negócio. Exatamente. Depois há uma outra coisa que eu meti, que foi no TIP. Fiz o TIP, não é, para dar curso online, para quê? Como eu gosto muito do meu trabalho, mas lá está. Porque é que eu fui para o TIP? Foi para TIP, em vez de estar a fazer só de 1 a 1, eu conseguir... Claro. Consegue alavancar porque faz um curso e várias pessoas podem assistir aos seus cursos, e com isso escusa de estar a fazer uma pessoa a pessoa, as pessoas podem fazer o curso e aprender. No fundo é exatamente aquilo que eu também faço. Portanto, o TIP exatamente. Pronto. Eu fiz a minha aula experimental, foi muito bem sucedida, portanto, quem assistiu gostou muito, só vai estar devido ao meu perfeccionismo, eu queria gravar alguns vídeos e não conseguiria ter assim disponibilidade, porque achei que eu deveria gravar alguns vídeos, tipo tutoriais dos recibos verdes, porque eu acho que pronto. Pode sempre fazer, Maria. Pode sempre fazer. Pode sempre gravar os seus vídeos, não é? Se quiser fazer um curso online, tem 2 hipóteses, ou tem várias hipóteses, mas tem a possibilidade de ser em modelo escola, não é? Em que estamos todos como estamos aqui, ou ser com vídeos pré-gravados. Ou então uma forma mista, em que eu tenho os vídeos pré-gravados e tenho o acompanhamento de aulas ao vivo, não é? Eu, por exemplo, os meus cursos são todos mistos. Eu não quero ter cursos só, ou pelo menos neste momento não tenho cursos que sejam somente gravados e que estão na net, não. Mas também só aulas em que a pessoa faz tudo em modelo escola também não me interessa, porque senão estamos sempre a fazer as aulas pela primeira vez, não é? E os temas... Exatamente, é precisamente isso. Mas pronto, ok, tudo bem. Então mas lá está, também devido à responsabilidade, e assim, eu tenho muitos clientes de regime simplificado, profissionais individuais. Sim. Então houve muita responsabilidade, pedido de subsídios, de assistência e tudo mais. E eu gosto deste tipo de trabalho porque eu também ajudo a melhorar o negócio delas, claro. E ajudo elas a serem bem-sucedidas, e todos os clientes que eu tenho não devem nada ao fisco. Sim. Não são... Pronto. Que eu ajudo a isso, eu digo não quero, claro. E ajudo elas nesse sentido. Mas está a ver, isso é importante. É importante nós termos os nossos clientes, os clientes com quem nós gostamos de trabalhar. E isso era uma coisa que estávamos há bocadinho a falar. Eu consigo fazer crescer o meu negócio se eu tiver 70% ou 80% de clientes que são chamados clientes ideais. Se eu estou cheio de clientes que eu não gosto e que eu não quero, eu não consigo fazer crescer o meu negócio, porque cada vez que eu atraio um cliente vai ser outra chatice. Então, esse trabalho que a Maria está a fazer é muito importante. Limpar a nossa base de clientes dos clientes que não são bons, ou porque não querem pagar,
ou porque querem fugir ao fisco, ou porque ficam com dívidas ao fisco, ou porque são empresas muito complicadas, onde há muitas coisas que não são muito corretas, não é? Portanto, nós não queremos clientes, e isso é uma das coisas que eu digo sempre, nós não queremos clientes, seja qual for a nossa área, que não sejam pessoas honestas. Portanto, a primeira característica do cliente ideal é que seja uma pessoa honesta. Se a pessoa for uma pessoa honesta e se valorizar o nosso trabalho, é muito fácil trabalhar com o cliente. Então nós temos que ir à procura dessas pessoas. Pessoas que são honestas e que valorizam o nosso trabalho. Para quê? Para que nós possamos ser, perante essas pessoas, os conselheiros na nossa área. Seja o conselheiro na área da assistência virtual, quer seja o conselheiro na área da contabilidade, quer seja o conselheiro na área do coaching. Portanto, aquela pessoa vai se deixar guiar por nós, porque nós estamos aqui para levar a pessoa pelo melhor caminho possível. E nós, como técnicos, sabemos o que é melhor para a pessoa. Quando nós temos dezenas e dezenas e dezenas de clientes com os quais fazemos isto de forma sistemática, o nosso negócio vai crescer, crescer, crescer. Agora, quando o negócio começa a crescer, qual é que é o problema? Eu tenho que pôr pessoas que olham para o negócio da mesma maneira que eu olho. Sim, isso. Pois claro, e isso tem que se lhe diga. Já vou avançar um bocadinho mais deixa-me com a apresentação também para podermos chegar aí. Agora, segundo aspecto, trabalhar a disciplina e o alinhamento. Isto é muito importante. Já vos disse, já vos expliquei, e vocês sabem, se não há disciplina, e se não há consistência, se agora faço e depois não faço, e no fundo a ideia que o cliente vai ter de mim é que eu não sou credível. E portanto, se a minha reputação não é boa, o cliente vai se afastar de mim. E aí, se o cliente se vai afastar de mim, eu não vou conseguir crescer o meu negócio. Portanto, também muito importante, disciplina na análise dos números. Disciplina na análise dos números, quantos clientes eu tenho, quanto é que eu estou a faturar, o que é que se passou no mês passado, como é que eu fechei o mês. Eu devo estar, de forma sistemática, a olhar para os números. E eu vejo aqui muitas vezes que as pessoas têm medo de olhar para os números. Não tenham medo de olhar para os números. Isto é uma questão de disciplina. E é uma questão de consciência. Se nós temos um negócio e se queremos ter uma melhor vida através do nosso negócio, nós temos obrigatoriamente que olhar para a parte financeira. E a Maria não me deixa mentir, não é? Porque não, sim, sim, de facto é verdade. É assim, e eu dou esse conselho aos meus clientes e ensino isto tudo. Agora, para mim, como eu tinha estes problemas na autoestima, eu sofri muito com o não merecimento. Custa muito dizer isso, mas é verdade. Eu sofri muito com o não merecimento. Mas tipo, isso resolve. Muitos trabalhos que eu fiz e não cobrar. Mas eu depois entendi que eu tinha que quebrar esse ciclo. Claro. E comecei a procurar ajuda. Portanto, no ano passado... Maria, depois posso falar consigo particularmente e dizer nessas situações mais extremas e de situações, o que é que eu recomendo, ok? Pronto. Normalmente eu recomendo, há duas pessoas que eu recomendo, duas terapeutas que eu recomendo consoante a situação. Mas eu não gosto, ainda outro dia alguém me queria que eu desse os contactos. Eu não dou os contactos assim à Lagardère, eu falo com a pessoa, percebo qual é que é a situação da pessoa e depois então sim, encaminho para uma pessoa ou para outra pessoa. Há muita gente das pessoas que já fazem cursos comigo há anos que já foram às duas pessoas, porque numa situação precisaram mais do acompanhamento de um determinado estilo e depois de outros. Mas é muito importante, quando a pessoa tem esse sofrimento, essa mágoa tão profunda dentro de si, ok? Temos que libertar isso. E temos por duas razões. Primeiro, porque a própria pessoa está em sofrimento. E não faz sentido continuar em sofrimento. Se podemos tratar e limpar, vamos limpar. E depois porque, se o meu negócio é o reflexo de mim, se eu estou nessa situação de não merecimento, eu vou trabalhar como uma escrava para o meu negócio. E isso não é bom. Vai se refletir dessa maneira. Então vou ter que cortar o padrão. Vou ter que partir o padrão. Agora, é muito importante eu partir o padrão, porque quando eu parto o padrão na minha geração, ele já não se vai reproduzir para a geração seguinte. Ou seja, vamos pensar que, e é verdade, eu tenho uma filha. Se eu tivesse um padrão de não merecimento muito grave, se eu não o tratasse em mim, a minha filha ia se debater com o mesmo problema. Estão a ver? Porque o padrão passa de forma geracional, de uma geração para a outra geração. E, portanto, a Maria também pode analisar e ver como é que era o padrão da sua mãe, o que é que aconteceu ali, que às vezes de trás vêm situações dessas. E, portanto, tomar cada vez mais consciência deste padrão. Mas eu vou ter que limpar este padrão rapidamente para que eu não sofra mais com ele, nem ninguém que venha a seguir a mim vá sofrer com ele.
Agora, temos que ter consciência que quando o padrão e quando as âncoras são muito poderosas e quando o problema é de autoestima e é profundo, às vezes nós vamos trabalhar como se fossem camadas, como se fosse uma cebola. Vamos às camadas mais externas e depois temos que ir às mais internas e é um trabalho que vamos fazendo ao longo da vida inteira. Está bem? Temos fases em que estamos muito bem, temos fases em que o nosso mundo pode ser chocalhado, pode ser muito mexido por alguma coisa que acontece, não é? Pode ser um divórcio, pode ser uma relação de uma paixão louca com alguém que depois corre muito mal, pode ser uma situação com um filho, pode ser uma situação de trabalho com um patrão, com alguém, ou até com um sócio, não é? Podem ser múltiplas situações que nos vêm chocalhar e que ao chocalharem-nos põem de novo em questão a nossa autoestima. Então podemos ter que voltar a trabalhar, porque agora aquela situação de autoestima está-se a manifestar de outra forma. Diga. Eu vou-vos dizer que vivi um exemplo muito próximo, o divórcio dos meus pais, e eles tinham uma engomadoria e teve sucesso durante muitos anos, e entretanto quando eu fiquei grávida do meu filho mais velho, aos 15 anos, não é? Já estavam assim, a relação já não estava bem, e eles não cuidaram bem do negócio deles, seja em termos fiscais, seja tudo isso. Coisa da qual eu não tinha conhecimento. E o que é que acontece? Acontece depois, não passaram para meu nome, mas com a gravidez o que é que fizeram? Abriram um negócio em meu nome para substituir o deles. Mas a Joana sabia disso? Eu sabia, sim. Eu fui às finanças, pedir o número de contribuinte em pessoa coletada individualmente, essas coisas todas. O que eu não sabia é que, com o divórcio da minha mãe, o meu pai ia perder 30 clientes em 15 dias. 30. E ele deixou de ir, não quis saber e começou a acumular dívidas também em meu nome. Coisa que eu não soube, não é? E muitas coisas que eu vim a saber só mais tarde. E aqui o que me assusta é... Eu nunca quero chegar a esse ponto, isto é, eu aí consegui aprender com o exemplo dos outros, mas no fundo também há um trauma, há ali um susto, há o tal exemplo, não é, do pai e da mãe para os filhos, e é nesse aspecto que a Teresa estava a falar, peço desculpa que ela está aqui, anda cá, e então essa situação, eu só agora, com 34 anos, é que decidi que vou conseguir ter um negócio em meu nome, porque até há pouco tempo eu não me via de todo, alguma vez na minha vida, a trabalhar por conta própria. Estava mesmo... Trauma, não é? Ficou ali uma situação de muito complicada. Fiquei com bastantes dívidas, fiquei às finanças e à segurança social. E neste momento isso já está tudo... A minha sorte é assim, a da segurança social prescreveu, mas tenho lá a dívida, tenho que pedir formalmente a prescrição, está lá no site, mas... É verdade, tem que se entregar um documento. Pois, tem que se entregar um documento para pedir a prescrição. Paguei 3.000 e tal euros às finanças, era desde simulações de IVA que não era posto, não é? IRC, depois as finanças deduzem um valor baseado no que se ganha anteriormente. Certo. Se nós não colocarmos. E então foi acumulando, até eu receber a carta de penhora. Eu tinha um carrito que tinha comprado em meu nome e era a primeira coisa que eu tinha chegado ali junto de dinheiro e comprado, era o meu carro, e depois, aquilo nem valia nem para pagar 1/10 da dívida, mas era o que eu tinha em meu nome e lá tive que pagar e custou-me muito, sim. Claro. São situações muito complicadas. As coisas passam para nós e que também é esse o meu receio, é passar isso para os meus filhos, é o faz e depois deixa de fazer porque alguma coisa corre mal e não pode ser, lá está, tal consciência. Sim, mas lá está, aí tem que ter, na parte legal e na parte fiscal, tem que trabalhar com um contabilista, com alguém que eu possa ajudar, percebe? Mas nós tínhamos, e para mim eu era uma miúda, não é? Estava tudo bem. Joana, está bem, mas eu digo agora para si, em relação aos seus filhos. Agora sim. Tem que ter outro nível de consciência, porque os seus pais foram um bocado inconscientes, não é? Usaram-na a si para atamancar uma situação e deixá-la muito prejudicada. Portanto, quando eu decido as minhas próprias ações, eu não vou fazer isso aos meus filhos, não é? E, portanto, tenho que ter
ajuda nessa parte para garantir que as coisas não correm mal, não é? Não, isso sim. E ir passo a passo, que é para não... O problema muitas vezes é que as pessoas querem fazer um determinado estilo de vida e quer a empresa esteja a faturar ou não, querem estar naquele estilo de vida, pronto. E depois, quando a empresa não está e não lhes permite ter aquele estilo de vida, entram em negação e continuam nos gastos iguais. Isso é a total inconsciência, isso é uma total infantilidade, isso é uma atitude totalmente imatura. Portanto, uma das coisas mais importantes é a maturidade empresarial. Se a pessoa não tem maturidade empresarial e se não sabe tomar decisões, a coisa vai correr mal. E então, com esse padrão, com o padrão de continuar a fazer as coisas como se estivesse tudo bem e a gastar o dinheiro como se nada fosse, muito mal mesmo. Eu acho que para além do medo de olhar para os números, era o ignorar os números, não é? Pois claro. Entra em negação, ignora os números, não os vê, mas faz de conta que não percebeu e continua a gastar da mesma maneira. Nós temos, como empresários ou como empreendedoras, que ajustar exatamente isso, não é? O que é que temos de fundo de maneio disponível para a nossa vida. E ao ajustar, por isso é que é importante focarmos nas vendas, porque se tiver muitas vendas, o meu fundo de maneio vai ser muito maior, não é? Se eu começo a não ter vendas, eu tenho um shrink, tenho uma coisa a diminuir. E se eu tenho uma coisa a diminuir e tenho as despesas, eu vou passar mal. Ora bem, agora, terceiro passo, decidir na escala de evolução da empresária onde é que eu quero ficar. E eu queria muito partilhar isto convosco. Portanto, a pergunta é, será que é o seu negócio que trabalha para si ou é você que trabalha para o seu negócio, não é? Isto é uma questão muito, muito comum. Nível 0 da escala de evolução. A pessoa é colaboradora. Okay? Portanto, ainda não está como empresária ou como empreendedora. Depois, no nível 1, tem um projeto que é o seu autoemprego. Está sozinha no seu projeto e está em autoemprego. A maior parte das pessoas que estão aqui estão nessa situação. Não é? Depois, temos o nível 2, em que eu já sou gestor, em que eu tenho mais ou menos 2, 3 pessoas. Podem ser internas ou externas, mas eu tenho a trabalhar comigo uma equipa. A equipa pode ser externa, não tem problema, mas eu não estou sozinho no meu negócio. Depois tenho o nível seguinte, que é o nível 3, em que eu já sou dona do meu negócio e tenho uma equipa, e estamos a falar de 4, 5, 6, 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Tenho uma equipa. Então aqui eu já sou dona do meu negócio. E depois tenho o nível 4, em que eu sou propriamente empresária. Quando eu sou empresária, e empresária no sentido correto do termo, eu tenho vários negócios. Okay? Portanto, posso ter mais que um negócio. E, finalmente, no nível mais alto, eu sou investidora. Portanto, eu tenho vários negócios que geram o cash flow, não é? A liquidez mais do que suficiente para a minha vida e vou investir em negócios, muitas vezes em startups, em fundos, numa série de coisas. Estão a ver? Portanto, a questão é, aonde é que eu quero chegar? Agora, isto não nos sai na farinha a amparo. Cada coisa destas tem um preço a pagar. E o preço a pagar é exatamente eu melhorar a minha autoestima e eu ter disciplina e eu aprender mais sobre números e saber mais sobre gestão e saber mais sobre liderança, porque eu, por exemplo, eu não posso ter equipas, mesmo de 2, 3 pessoas, se eu não souber liderar a equipa. Vão ver? Portanto, esta escada é muito importante entendê-la e é muito importante dizer assim, ok, eu quero ficar ali como gestora, eu quero ter 2 a 3 pessoas na minha equipa, não quero ter mais. Pronto, os meus próximos 3 anos é aqui que eu quero chegar. Ótimo, excelente, já tenho ali um objetivo. Pode não ser isso, pode ser eu quero ser investidora dentro de 5 anos. Okay? Então tenho que fazer um processo acelerado porque tenho que levar isto muito mais rápido. Portanto, esta escada é muito importante conhecer, e a maior parte das pessoas não tem noção nenhuma disto, porque as pessoas acreditam que o autoemprego é a única coisa que realmente faz, que é viável. Não, o autoemprego é o primeiro passo. Aliás, o ponto 0 é eu ser colaborador. Não é? Como é que é bom eu ser colaborador? É ser colaborador para perceber como é que é o negócio. Vamos pensar, eu sou um colaborador numa área de restauração porque eu quero montar o meu próprio negócio de restauração. Estão a ver? Eu sou colaborador numa área de como assistente, porque eu quero montar o meu negócio de assistência virtual. Estão a ver? Eu sou colaborador na área da qualidade, como é o caso da Ana Margarida, para depois montar o meu negócio na área de qualidade. Essa é a melhor maneira de eu encarar o facto de eu ser colaborador. Agora, a parte, e tenho que ser um bocadinho rápida porque a parte, no fundo, de alavancar o negócio, propriamente o negócio do ponto de vista técnico. Primeiro que tu tens que alavancar vendas. Ok? Tenho que aumentar as vendas.
tenho que ter vendas que eu já não posso ser eu somente a entregar. Se eu fico sempre nas vendas que eu consigo assegurar, o meu negócio não vai crescer, porque eu tenho um X de horas. O negócio só vai crescer verdadeiramente quando eu chego a um ponto em que eu já não consigo chegar para as encomendas, sejam elas de produto ou de serviço. Quando eu já não consigo chegar para as encomendas, então eu vou começar a ter que pôr mesmo pessoas. Depois o segundo passo é aumentar a equipa e depois é alavancar através de networking e muitas vezes também através do marketing pessoal. Okay? Portanto, quando a Daniela estava a dizer que eu tenho muitas horas para preparar as coisas, cuidado, porque isso já é uma fase, está a ver, mais para a frente. Não quer dizer que agora não trabalho, mas não tenho que trabalhar como se fosse uma multinacional, porque não faz sentido. Ok? Eu estou a ver agora que eu faço um bocado o inverso. Porque nos é vendida essa situação e porque em Portugal sabe-se muito pouco sobre como desenvolver negócios. Então as pessoas estão muito agora na imagem e nesta parte do marketing pessoal. As pessoas agora é moda marketing pessoal. Então eu vou fazer marketing pessoal como se eu tivesse uma marca que é Louis Vuitton e eu ainda nem arranquei com o meu projeto. Claro que eu tenho que ter alguma coisa sobre a minha marca pessoal, claro que eu tenho que ter um logotipo, claro que eu tenho que ter um nome, claro que eu tenho que ter, se calhar, os meus templates de Instagram minimamente definidos, as cores, etc. Mas não preciso fazer uma coisa, se fosse, e é interessante porque eu muitas vezes acompanho empresas até já de uma dimensão mediana, estamos a falar com 30, 40 pessoas lá dentro, e têm as coisas menos bem organizadas do ponto de vista de marketing. Têm muito sucesso, mas têm menos bem organizadas que às vezes as pessoas estão sozinhas. Porque as pessoas estão sozinhas, são muito perfeccionistas e fazem tudo muito bem. E pensam que é assim que vão atingir o sucesso. Cuidado com isso. Sim, mas também não há aquele pensamento do cliente de ver, a fulana X tem uma imagem, uau, esta aqui não tem assim tanto, se calhar a outra tem mais, ou é mais profissional do que a outra. Então, sim, mas há coisas que eu tenho que ter, não é? E depois depende um bocadinho da área, por exemplo, há indústrias, como nomeadamente o coaching, e também tem a ver um bocadinho com a faixa etária que quer apanhar, mas, por exemplo, que se trabalha muito bem em Facebook, e depois há coisas mais de imagem, que se trabalham muito bem em Instagram, não é? Às vezes posso estar nos dois sítios e posso até conseguir fazer um bom trabalho, mas voltamos à mesma, não é dedicar 50% ou 60% do meu foco a isso, porque eu se foco somente na imagem, depois não tenho tempo para trabalhar vendas, e é nas vendas é que eu vou realmente fazer o dinheiro que eu preciso para alavancar. E depois o que é que acontece? Quando eu consigo as vendas, eu começo a formar equipa. E eu posso ter equipa, por exemplo, num primeiro momento para fazer parte administrativa. Vamos falar com a Joana e dizer assim, ok, Joana, é preciso fazer faturas. E a Joana faz as faturas. Pronto. Já não tenho tempo para fazer faturas. Já não tenho tempo para fazer as marcações com os clientes, que é o meu caso, por exemplo, é a minha colega Fernanda que faz. Não consigo, é impossível. Portanto, tenho uma pessoa que é a minha assistente que faz as marcações. Pronto. Portanto, eu vou delegando e passando o trabalho que não tem a ver com o meu valor hora. Ou seja, o meu valor hora, se eu estiver na minha atividade principal, é muito mais alto do que se eu estiver a fazer faturas. Então, as faturas, eu liberto-me das faturas porque aquele bloco de tempo, aquele espaço de tempo, e é um bocado isto que nós vemos no curso de gestão de tempo, estamos muito em cima disto, aquele bloco de tempo eu vou dedicar à minha atividade, que é onde eu ganho mais valor por hora. Estão a ver? Portanto, isto é pensar como empresário. Se eu penso como empreendedor, eu estou a tentar fazer tudo e não delego nada. É one woman show, não é? Estou a pôr os chapéus muito cheia de atividade, muito atarantada, mas depois o crescimento não vem. Porque tudo é igualmente importante. Não há discernimento e não há estratégia. E às vezes lá está, para pensar de estratégia, convém ter alguém com quem nós vamos trocar ideias. Até porque assim, um coach experiente pode dizer assim, ok, a maneira mais correta de fazer isto é desta forma. Também pode fazer desta, mas esta é normalmente aquela que funciona melhor. E a pessoa diz assim, ok, mas com essa maneira eu não me identifico, vou fazer com a segunda. Mas aquela abertura de como é que as coisas se fazem do ponto de vista empresarial corretamente, poupou se calhar 2 ou 3 anos da pessoa andar por tentativa e erro, que nunca mais lá chega. Estão a ver? Portanto, muitas vezes, e em Portugal, como há muito esta coisa de que ser empreendedor é ter um autoemprego, e as pessoas ficam em autoemprego durante 5 anos e 10 anos, que é uma coisa que eu fico doida, não é? As pessoas depois entram em cansaço e às vezes dizem assim, pá, já estou farto disto, vou arranjar um emprego. E muitas vezes as pessoas empregam-se de novo porque não conseguiram pôr o seu projeto de pé, não conseguiram os rendimentos que precisavam. E às vezes estão a pouco de conseguirem, só como não têm estratégia, não percebem se estão a pouco, se estão a muito, desistem.
e desistem exaustas. Às vezes não desistem, mas arranjam um problema de saúde complicado. Às vezes não desistem, mas as horas que dedicam ao projeto é tantas que acabam numa separação ou num divórcio. Ou sentem, lá está, que não dão o apoio que deviam aos filhos. E, portanto, culpabilizam-se brutalmente por isso. Portanto, as mulheres neste aspecto é complicado. Agora, qual é a ideia? A ideia é eu ter uma empresa cada vez maior a fazer cada vez menos. Uma empresa que fatura cada vez mais, comigo a fazer cada vez menos. Então, o que é que eu vou fazendo? Eu vou escolhendo aquilo que eu sou mais talhado e que eu tenho mais paixão por fazer. Okay? Por exemplo, no meu caso, é claramente palestras, workshops, criar materiais e acompanhar pessoas. Pronto. Eu tirei tudo de mim, da minha atividade, a não ser isso, porque isso para mim é o meu filé mignon, é aquilo que eu gosto. Eu tenho paixão por isso. Então é aí que eu vou focar. Agora, não tenho a ideia de fazer tudo perfeito a todos os níveis, não. Tive que fazer escolhas. Mas quieto. Não percebi, Maria? Está quieto. Não, é o meu cachorro, estava-me aqui a lamber e eu tinha aqui o som ligado, estava a dizer para ele estar quieto. Peço desculpa. Não faz mal, não faz mal. Ora bem, então queria aqui partilhar convosco para terminarmos, porque já estamos para lá da hora, mas no fundo como é que eu faço para construir um negócio de sucesso? Produtos ou serviços excelentes e que se vendem bem. Isto é a chave, porque eu tenho que estar a vender bem, os meus produtos e serviços vendem-se muito bem. Quando eu consigo fazer isso, eu estou em cima do meu alinhamento e estou de facto a ter o embrião de uma empresa que tem esta possibilidade de alavancagem. Consigo cumprir os objetivos, portanto faço os meus objetivos por trimestre e consigo atingi-los, porque são realistas, eu sei o que é que estou a fazer e chego lá, e depois foco no serviço ao cliente, para que o cliente tenha a melhor ideia de mim, ok? E que no fundo esse cliente, que é o meu cliente ideal, me vá trazer mais clientes, daquele estilo, daquele seu círculo de amigos, daquele seu círculo de relações. Pronto. É isto que interessa. É eu ter clientes bons que me trazem mais clientes bons, clientes que correspondem àquilo que eu pretendo e que eu quero dentro do meu negócio. Okay? Agora, aumentar a equipa. E aqui, como eu já vos disse, eu posso ter equipa interna ou externa. Saber construir uma equipa e saber mantê-la, porque muitas vezes a pessoa não sabe construir, às vezes sabe construir, depois não sabe manter. Portanto, há que saber fazer as duas coisas, há que saber construir uma boa equipa e há que saber manter uma boa equipa. Então, eu pus aqui esta pergunta. Sabia que com mais 20% de salário pode corresponder a 50% de maior rendimento no seu colaborador? Também isto se aplica a um serviço. Quando eu preciso de alguém que me faça os posts de Facebook e faça a gestão das redes sociais. Se eu pagar 20% a mais, eu consigo uma pessoa que me faz 50% melhor. Estão a ver? E o que é que às vezes as pessoas estão? Estão a tentar pagar o menos possível. Porque se têm a visão de escassez que eu não quero pagar, vão ficar com o refúgio. Quando nós ficamos com as pessoas que não são boas, a nossa equipa nunca vai conseguir crescer. Porque nós nunca vamos ter pessoas em quem podemos confiar. Mas basta pagar um bocadinho mais. Não é preciso pagar o dobro do salário, que às vezes também vejo esses disparates. As pessoas pagam o dobro e depois acaba por não ser viável. A empresa não aguenta. Mas pagando um bocadinho mais, conseguimos muito mais. E depois, finalmente, a parte de trabalharmos o nosso networking e a nossa marca pessoal, como é evidente que temos que trabalhar. Agora, como é que isto se trabalha num pequeno negócio? Trabalha-se, sobretudo, trabalhando a autoestima e trabalhando as pessoas que eu atraio para mim. Okay? Conseguir atrair pessoas ótimas. E como é que eu faço isso? As pessoas que não correspondem ao que eu quero, eu vou-me descartar delas. É exatamente aquilo que a Maria estava a dizer. As pessoas que não correspondem, ou, por exemplo, no meu caso, eu faço um pré-diagnóstico. Eu faço um diagnóstico prévio, onde eu vejo, se eu, por exemplo, vejo que a pessoa não tem disciplina, eu digo, olha, eu acho que não tem disciplina suficiente para trabalhar comigo. Mas eu comprometo-me. Ok, vamos fazer uma experiência. Mas a pessoa compromete-se antes de estar a trabalhar comigo. Porque eu não estou ansiosa por ter mais clientes. Eu costumo comparar isto àquilo que se chama uma pesca de arrasto. Aqueles barcos de pesca que vão pelo fundo do mar e arrastam tudo, que estragam completamente os oceanos, não é? É o que algumas pessoas fazem relativamente aos clientes. Trazem tudo para dentro de casa. Depois vem tudo o que é bom e o que não é bom. E a maior parte não é bom. Não. É preferível pescar à linha. Este interessa, aquele interessa-me, o outro interessa-me, o outro interessa-me. E às tantas, eu estou a pescar cada vez mais pessoas daquelas que eu quero e daquelas que eu gosto e daquelas que me interessam e que me dão rendimento.
E depois posso acrescentar a minha equipa, porque já tenho dinheiro para ir pagar àquelas pessoas que me podem ajudar. Okay? Agora, na parte de seleção, é importante saber fazer seleção. Eu trabalho com os testes de DISC na seleção, porque eu acho que antes de metermos as pessoas dentro de casa, temos que ter a maneira de as conhecer. E somente uma entrevista, ou 2 entrevistas, ou 3 entrevistas não nos dão conhecimento suficiente. Quando temos os testes da pessoa, tudo muda de figura, compreendemos a pessoa de uma maneira muito mais profunda e percebemos muito melhor o que é que no fundo está ali dentro daquela pessoa e até como é que temos que liderar aquilo que se chama o onboarding, ou seja, quando a pessoa entra para dentro da empresa, liderar o processo da pessoa se integrar dentro da empresa. Porque temos os testes, sabemos como é que a pessoa é e sabemos como é que devemos lidar com ela para conseguir que a pessoa se adapte à empresa o mais rapidamente possível. Se é uma pessoa externa, vou aos poucos, se é uma equipa externa, vou aos poucos, vendo se a pessoa me vai dando resposta àquilo que eu preciso. Ok? Bem, resumindo aqui, para fecharmos, 4 responsabilidades muito importantes. Primeira coisa, deixa-me fazer assim, não sei por que é que eu tenho que fazer. Tomar decisões acertadas, isto é uma das coisas mais importantes para uma empresária, não é? Saber ter discernimento, ter sentido comum e ter sentido de justiça, que isto é uma coisa que muitas vezes as pessoas não têm. Saber tomar decisões acertadas é muito importante. Estabelecer uma estratégia correta, lá está, saber sonhar, mas depois saber materializar esse sonho com uma estratégia, e muita gente não consegue. Dirigir as operações, quer seja só eu, ou quer eu tenha já algumas pessoas, quer sejam internas ou externas, mas eu tenho que saber quais são os tempos que eu vou dedicar a trabalhar com os clientes, que eu vou dedicar ao meu marketing, como é que eu vou dedicar à minha parte financeira, como é que eu vou dedicar às várias áreas do meu negócio, porque eu não posso abandonar as áreas do negócio, não é? E depois controlar. O que é que isto quer dizer controlar? No fundo, saber fechar o mês. É chegar ao final do mês e eu dizer assim, ok, este mês os resultados que eu tive foram estes, correu isto, correu bem aquilo, correu menos bem o outro e vou corrigir. E, portanto, esse controle e, no fundo, esse acompanhamento tem que ser feito, que é para podermos estar em melhoria contínua. Se estivermos em melhoria contínua com produtos que vendem e tivermos o apoio de alguém que nos ajuda nessa progressão, que normalmente é um coach de negócios, eu passo de empreendedora a empresária rapidamente e de forma consistente. Se eu estou a fazer por tentativa e erro, posso demorar 10 anos e depois não consigo. E, portanto, vejo muitas vezes isso, que as pessoas podiam ter feito as coisas muito mais rapidamente, às vezes é por desconhecimento, não sabem, outras vezes é porque pensam que não está ao seu alcance, é muito caro, não vou fazer, outras vezes é por insegurança, mas realmente se eu tenho o desejo de ter uma empresa que me dê o nível de vida que eu gostaria de ter e que eu gostaria de proporcionar às pessoas que me estão próximas, faz todo o sentido eu alavancar o meu negócio e deixar de ser empreendedora. Empreendedora é uma fase para depois ser empresário. Faz sentido? Diga, Ana, diga. Estava a pensar, por exemplo, se nós vendemos um curso online num mês e fazemos X, 5.000 euros, mas depois no mês a seguir não fazemos nada porque não estamos a vender nenhum curso, certo. Esse mês não podemos dizer que nesse mês o mês foi mau. Não, então, claro que não. Agora é assim, eu se tenho essa situação, tenho 2 hipóteses. Ou quero trabalhar menos e faço um curso mês sim, mês não, pronto, e quando faturo 5.000, sei que aqueles 5.000 são para 2 meses, e, portanto as minhas despesas fixas vão ter que entrar as dos 2 meses naquele mês de faturação, e isso é perfeitamente viável, ou tenho uma alternativa para estar a lançar uma coisa no mês e estar a trabalhar de outra maneira no mês seguinte. Está a ver? Por exemplo, quando fazemos acompanhamentos, posso ter um lançamento este mês, o mês que vem não tenho, mas tenho os acompanhamentos. Portanto, estou a trabalhar de uma maneira mais externa para os cursos online, que é mais visível, mas depois estou a trabalhar de uma maneira mais interna, que é nos acompanhamentos que faço. Isso em coaching, na sua área, até na área da Maria. E na área da Joana, se a Joana criasse um curso de assistência online, de virtual, também podia acontecer, não é? Portanto, tenho sempre, depois lá está, isso é estratégia de negócio. Como é que eu agora vou fazer para, neste mês que eu não tenho esta faturação, ter outra faturação? E aí temos que ser criativos. Tinha a ideia que quando se trabalha por conta de outrem, temos que avaliar por mês, não é? Porque temos aquele ordenado mensal. Certo. E quando somos empreendedoras não é tão ao mês, não é? Não tinha essa ideia. Sim, mas é assim. Vamos lá ver. É importante que eu tenha todos os meses um recebimento, não é? Que eu faturo todos os meses.
Eu, por exemplo, tinha umas pessoas, quando eu comecei a trabalhar com eles faturavam muito bem no verão, primavera-verão, e depois estavam a zeros. Mas era a zeros, literalmente. Mas como faturavam muito bem primavera-verão, aquele dinheiro todo era vertido nos outros meses. Quando eu entrei a trabalhar com eles, eu olhei para aquilo, quando comecei a analisar a faturação, sem nem pensar. Mas não é possível, porque aquilo tinha a ver com estudos ambientais e coisas com grandes propriedades. Porque isto é muito sazonal. Não, é muito sazonal porque nós não desenvolvemos outro tipo de produtos. Começámos a trabalhar outro tipo de produtos e criámos produtos para serem vendidos durante o outono e durante o inverno. Então duplicámos a faturação, não é? Porque tínhamos aquela, mas arranjámos outra que era tão boa como aquela. E depois a rapariga, que ainda hoje sou amiga dela, ficou espantadíssima, nunca me tinha passado isto pela cabeça. Mas claro, porque este é um dos aspectos que estrategicamente nós temos que olhar. Como é que a faturação está a acontecer? Pode acontecer num primeiro ano que seja uma coisa mais irregular. Mas depois eu tenho que encontrar ali maneira de não fazer assim, não é? Não faz sentido nenhum. Ok. Está bem? Esse é um dos aspectos-chave, porque se calhar os acompanhamentos individuais ou em grupos também, às vezes acontece, por exemplo, em coaching acontece muito a pessoa ter acompanhamentos, ter, por exemplo, curso online, depois tem acompanhamentos em grupo e acompanhamentos individuais. E nos acompanhamentos em grupo, às vezes as próprias pessoas pagam menos, mas o coach recebe mais. Fica mais barato para as pessoas, mas o coach, naquele conjunto de pessoas, recebe mais. E, portanto, do ponto de vista de faturação, é muito... E só perde aquele tempo. É muito benéfico, estão a ver? Mas também é benéfico para a outra parte, portanto, é win-win. Ganha o cliente e ganha o coach. Ou o consultor, ou aquilo que for. Eu tenho uma questão. Sim, em diga. relação ao sonho e aos objetivos que nós temos, que supostamente são os objetivos SMART, não é? Sim. Que nós, sim, e assim, qual é a etapa em que nós temos que reavaliar sempre esses objetivos? Eu aconselho que seja trimestralmente. Portanto, nós fazemos o sonho a 3 anos, depois fazemos o sonho a 2 anos e o sonho a 1 ano. E depois, quando tenho o sonho a 1 ano, vou trabalhar aquele ano por trimestres. Para chegar ao final do ano com isto, como é que eu tenho que ter no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, no quarto trimestre? Pronto, quando eu começo, e por isso é que aqui estava a explicar que quando a pessoa estabelece os seus objetivos e os atinge, ao mesmo tempo que tem produtos e serviços muito bons, é na altura certa para alavancarmos a empresa. O que acontece é que muita gente retrai-se porque diz assim, eu não arranjo ninguém para trabalhar comigo, isto é muito difícil, não vou fazer equipa, então não vou crescer o meu negócio. Se eu digo isso aos 50, aos 60, posso estar numa fase que já não me interessa. Agora, se eu digo isso aos 30, estou a pôr uma grelheta no meu pescoço que não vou crescer. Não faz sentido. Está bem? Portanto, todo o futuro empresarial que pode ser brilhante, vocês vão cortar. Vão cortar a vocês próprios os pés. Não faz sentido. Está bem? Ok. Bem, então, as mentorias e isso está tudo lá no Instagram? Não está nada. Mandem-me mensagens que eu interajo convosco e explico e também, pronto, provavelmente falamos um bocadinho pelo telefone para eu saber o que é que a pessoa pretende e também aquilo que eu aconselho. Está bem? Ok. O que normalmente está no Instagram e está no Facebook são os cursos. Quando eu estou em lançamento para um curso, é sempre tudo publicitado. A outra parte, normalmente eu faço o que se chama um diagnóstico gratuito, falo com a pessoa, ouço a pessoa, não, é absolutamente gratuito, e depois digo, olha, o que eu aconselho é que faça isto. Pronto, depois é do lado da pessoa de ver como é que quer avançar. Está bem? Ok. Bem, gostei muito. Obrigada. Espero que tenha sido proveitoso e já sabem, o que for preciso tocar deste lado e vamos alavancar esses negócios que é para serem empresários de grande sucesso rapidamente. Ok, obrigada. Obrigada, Teresa. Uma boa noite. Obrigada, igualmente. Fiquem bem.